A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 19, nos versículos de 1 a 30. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, se tu não assistiu o vídeo de ontem, eu te convido a assistir. Um dos assuntos mais importantes da vida cristã é o perdão e ou a falta de perdão. Então, quando Jesus parou, encerrou, terminou o assunto do perdão, né? A parábola sobre o perdão, ele deixou a Galileia e foi para o território da Judéia. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Senhor Jesus saiu de Cafarnaum, onde ele estava hospedado na casa de Pedro, que era uma cidade litorânea, próspera, muito próspera, e está indo para Jerusalém. E Jerusalém significa a morte para o Senhor Jesus. Significa a cruz. Significa dor, sofrimento, sacrifício. O cumprimento das profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias. 2. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Então, por onde Jesus passava, as multidões o seguiam. A fama do Senhor Jesus era muito grande. Ele estava muito conhecido. E ele curava, ele tinha compaixão das multidões, ele operava sinais, prodígios e maravilhas. Muitos milagres foram feitos através do Senhor Jesus. Portanto, ou por isso, as multidões o seguiam. Elas seguiram, estavam seguindo Jesus nesta ida para Jerusalém. 3. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Pois bem, os fariseus estavam sempre perturbando o Senhor Jesus. E aqui o verbo é testar, né? Eles estão testando o Senhor Jesus. E aí eles falam sobre um assunto muito recorrente e importante, que era o repúdio, era o divórcio, a separação. E eles, para testar o Senhor Jesus, fazem esta pergunta. 4. Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Então o Senhor Jesus falou citando a Bíblia, citando Gênesis. Gênesis capítulo 1, 27, Gênesis capítulo 5, 2. Gênesis, o Criador, como que ele planejou? Ele não planejou a separação. Ele não planejou o repúdio. Ele não planejou o divórcio. Deus planejou um homem para a sua mulher e uma mulher para o homem. O homem vai deixar o seu pai e a sua mãe e vai se unir à mulher, e os dois vão ser uma só carne. Então, é uma só carne. São dois que se tornam um. E Jesus pergunta: vocês não leram o que o Criador, desde o princípio, disse? Então, quem disse isso foi Deus, foi o Criador. Deus ajuntou, Deus uniu. E o homem não deve separar. Que ninguém separe o que Deus ajuntou. Agora, a tradução que o homem não separe, ou que ninguém separe, é
interessante, porque ninguém separe também os demônios, né? E quando diz o homem não separe, a gente pensa sempre na pessoa, né? No ser humano. Mas quando nessa tradução está escrito assim, ó, portanto que ninguém separe o que Deus ajuntou. Olha que forte. 7. Os fariseus perguntaram, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Então olha que a gente tem visto aqui. As tradições humanas, ou as tradições dos anciãos, dos fariseus, superiores aos mandamentos de Deus. E nós sabemos que mandamentos são as próprias palavras de Deus. Então, a palavra de Deus está subjugada, subordinada às tradições humanas? À tradição oral? Ao que este ou aquele falam? Porque Jesus pergunta, vocês não leram o que o Criador disse? Então, Jesus está falando do que Deus falou, do que Deus ensinou, do que é mandamento de Deus, do que é instrução divina. E eles dizem, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio? Aí, nós já estudamos em Deuteronômio capítulo 24 sobre a carta de divórcio. Mas sabemos que a lei falava de alguns aspectos, de algumas questões. E com o passar dos anos, das décadas, dos tempos e de quem estava no poder, eles mudavam. Então, por exemplo, uma mulher não era mais atraente para o seu marido, ou a outra era mais bonita, mais formosa, ele abandonava essa. Essa tinha um dote mais caro, mais alto, mais condições, essa não tinha mais nada a oferecer, ele trocava. Ele olhava para aquela mulher e via algo repulsivo, ele tinha uma aversão, ele não gostava de alguma coisa, ele largava aquela mulher, ele abandonava aquela mulher. Tem registros de maridos que queriam se separar da mulher porque ela tinha feito uma comida ruim. Então, a tradição dizia, ela arruinou a tua refeição. Tu não pôde comer a comida que ela fez, então manda embora. Eram os motivos mais absurdos, tá? E aí eles estão botando na conta de Moisés. Então, por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Ele não ordenou. A gente viu, a gente estudou. Era uma permissão, né? Era uma exceção. Aí Jesus diz o quê? Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés, permitiu. Ele não mandou dar a carta de divórcio. Tu vê como as pessoas jogam as palavras e por isso que a gente tem que estudar? Porque é assim que o inimigo trabalha. É assim que a mentira começa. O que a serpente maldita, maligna, endemoniada, a mais astuta das criaturas, né? Falou para Eva. Não é bem assim, hein? Vocês não vão morrer, não. Não, ela contou uma outra história. E aqui é exatamente o que eles estão falando. Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar. Aí Jesus diz, isso aí é por causa da dureza do coração de vocês, que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Então aqui o Senhor Jesus usa aquela frase muito importante para nós. Eu, porém, lhes digo. Eu, porém, lhes digo. Quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. É isso que está na Bíblia. É isso que o Senhor Jesus está
ensinando. E quando ele fala da dureza do coração, nós temos que pensar: o que bate no peito? É um coração verdadeiro, sensível, ou é uma pedra? Tu tem um coração de carne ou tu tem um coração de pedra? Tu tem um coração duro, endurecido, corrupto, enfermo, enganoso, que cobiça, que inveja, né? Já adulterou no teu coração, foi o que o Senhor Jesus disse. Teu coração é caído, é ferido, ou está apaixonado, obcecado, ele é orgulhoso, irado, ressentido, magoado, rebelde. E nós poderíamos colocar reticências, porque o mal é do coração. É de dentro do coração que sai pela boca. O que está cheio o nosso coração é o que sai pela nossa boca. O que contamina é o que está no coração. Então, quando o Senhor Jesus fala sobre a dureza do coração, quer dizer que o Espírito Santo não está trabalhando nesse coração. Esse coração não é manso, não é humilde, não é ensinável, não tem amor. Falta de perdão, né? Porque olha o que está sendo dito aqui. Pode repudiar a mulher por qualquer motivo. Era essa, vamos dizer assim, a máxima desse coração duro. Então, tudo que eu citei são sinônimos para este coração duro, para essa dureza de coração. E Deus diz que Ele é a testemunha de que tu foste infiel à mulher da tua mocidade. Sabemos que é o cordão de 3 dobras, é o homem, a mulher e Deus. Então, Jesus respondeu com a palavra de Deus. 10. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Então os discípulos se apavoraram. Então não pode mais repudiar por qualquer coisa. Acordei de mau humor, não quero mais saber de ti, vai-te embora. Volta para casa dos teus pais, sei lá, faz alguma coisa. Não pode mais fazer isso. Em Cristo, não pode mais. Não pode. E os discípulos ouviram bem, né? Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Então, o que eu destaco? Nem todos são aptos ao casamento. Casamento é renúncia. Casamento é sacrifício. Casamento é a morte do teu eu. Tu vai casar com alguém para fazer esta pessoa, esse alguém feliz. E tu não vai mais buscar os teus interesses. E esta pessoa vai casar contigo porque ela quer te ver feliz. Esse é o princípio por trás do casamento. Quando a pessoa entra no casamento querendo ser feliz, ela tá enganada. Porque ela vai viver de frustração em frustração. Então, nem todos são aptos ao casamento. Nem todos aguentam esta renúncia. Nem todos têm um coração manso e humilde, ensinável. Sim, sim, não, não. Tu prometes, tu dá tua palavra que vai ficar com aquela pessoa até que a morte se separe. E aí, por algum motivo, que não esse que o Senhor Jesus falou, tu acaba com o casamento. Tu repudia, tu divorcia, tu separa. Então Jesus está falando, nem todos são aptos. E aí ele fala sobre o celibato, sobre a abstinência. Fala dos eunucos. Existem pessoas que foram
Como eu posso dizer isso no YouTube? Como ele diz, ó, os homens fizeram tais. Existem pessoas que tiram a possibilidade, a capacidade, ou, usando a palavra, a aptidão para o casamento de outras. E aqui ele dá esse exemplo. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. E quem não é, entenda. Porque tu não deve fazer nada sem a direção de Deus. Principalmente casar. Principalmente estabelecer uma aliança com uma pessoa diante de Deus. Isso é um passo muito sério. Depois da salvação, depois do Senhor Jesus, é a decisão mais importante das nossas vidas. 13. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Então, o que Jesus fez? Jesus abençoou. Jesus impôs as mãos e disse essa frase linda: deixem os pequeninos. Deixem eles virem a mim, porque deles é o reino dos céus. Jesus abençoou as crianças. 16. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então aqui o Senhor Jesus cita os mandamentos que nós estudamos em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. E também Levítico 19 tem menção aos mandamentos, né? Principalmente esse: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Jesus queria que ele entendesse a quem ele servia. Esse jovem disse que cumpria os mandamentos, que obedecia. E aí olha o que Jesus diz. Jesus disse: se você quer ser perfeito. Então, ele não era perfeito. O coração dele não estava inteiro com Deus. Venha e siga-me. E aí, ele sai triste. Por quê? Porque ele não conseguia dizer não para os seus bens, para as suas propriedades. E isso é uma lição para nós. Tudo aquilo que tu não consegue dizer não é o teu Deus. Nós somos servos, temos que dizer sim, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu abro mão da minha vontade para que a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, se realize. Tu te submete à vontade de Deus. Esse jovem saiu triste porque ele não conseguiu abrir mão. Ele não conseguiu renunciar. Havia um Deus no coração dele, e eram as riquezas, e eram as propriedades, era o dinheiro, eram os bens que esse jovem tinha. E aí tu vai dizer assim: então tá, então se eu guardar os mandamentos e der o meu dinheiro, eu vou ser salvo. Não, isso aqui Jesus
Jesus queria mostrar para ele, para o jovem, que ele tinha um Deus. Que ele não estava realmente querendo entrar na vida eterna. Ele estava querendo era continuar com a vida da terra. Porque ele ficou triste. Eu cumpro os mandamentos, então eu vou ser salvo. Não depende de cumprir os mandamentos. No caso dele, o coração dele já estava cheio dos bens e das propriedades. E o Senhor Jesus faz um teste com o próprio rapaz. Sabe quando eu digo para vocês que a gente deve orar, sonda, meu Deus, né? Que Deus nos mostre se a gente tem um caminho mau, algo que está nos desviando. Porque às vezes a gente está tão cego, ou entre aspas, tão certo das nossas atitudes que a gente não enxerga. Davi orou para que Deus mostrasse para ele qualquer caminho mau, qualquer injustiça, qualquer transgressão, qualquer coisa que tivesse oculta. E este jovem rico, né? Esse jovem, o que ele estava negando para ele mesmo? Que ele amava as riquezas. Que o Deus dele, ou o Deus que ele servia, eram as riquezas, os bens, as propriedades. Não era Jesus. Porque é muito forte quando Jesus deu o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Porque a partir do momento que ele fizesse isso, ele estaria amando a Deus acima de todas as coisas. E amando ao próximo como ele se amava. E aí, depois venha e siga. 23. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Quem nos salva é o Senhor Jesus. Nós não conseguimos nos salvar sozinhos. Por isso, nós precisamos de um Salvador, de Jesus Cristo, o Senhor. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Então, Jesus diz que é bem difícil um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o rico já tem um Senhor. Porque o rico já tem um Deus, a riqueza. E este é chamado de Mamon. Então a pessoa vive por causa dos seus bens. Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Então, para tu entrar no reino de Deus, lembra? Tu tem que ser pobre e humilde de coração. Tu tem que reconhecer que tu é pecador. Tu tem que te arrepender. Tu tem que confessar teus pecados. Tu tem que receber o Senhor Jesus. Tu tem que renunciar, negar-se a si mesmo, tomar a cruz, seguir os passos de Jesus. A salvação, nós somos salvos porque nós temos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. E aí vem este último versículo. Muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Amanhã, no capítulo 20, nós vamos começar, vamos dizer assim, a explicação do verso 30. O Senhor Jesus vai contar uma parábola justamente sobre
Muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros.